querido Senhor, nós te bendizemos, te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá de te louvar, de te bendizer, de glorificar o teu nome através desse momento juntos de adoração pública, em que nós entoamos louvores a ti. Oramos, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ouvir a tua palavra nesse primeiro culto público que nós temos de 2022. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza em reverência e adoração a ti. E nos prostremos diante daquele que é, que era e que há de vir. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom começar bem. Criança pequena nos braços da mãe, envolvida mais calmamente agora, pelo calor de seu amor. Olha, sem saber ao certo onde está, mas com a certeza de que aquela a quem ele olha é especial. Então, sem a mãe esperar, obrigado, irmã. Sem a mãe esperar, ouve-o sussurrar, mamá. Não se sabe ao certo se ela está falando mamãe ou se ela quer mamar, mas você sabe que ela sussurrou aquelas primeiras sílabas. A criança cresce, anos se passam e depois de muito esforço e estudo, ela finalmente passa no vestibular. Primeiro dia de aula na universidade. Mal sabe ela o que o espera, o que a aguarda. Mas depois de pisar no campus, respirar fundo, ela entende que uma nova jornada começou. Ano de 2022 é também o início de uma nova jornada para todos nós. Pensamos, por exemplo, que tudo que nós fazemos nesses primeiros dias acaba sendo a primeira coisa do ano. Então temos o nosso primeiro culto público, os primeiros louvores, a primeira oferta, a primeira pregação do ano. E nada melhor do que começar uma primeira pregação do ano com o primeiro livro da Bíblia e lendo o primeiro versículo dela. Por isso eu gostaria de convidá-los a ler Gênesis capítulo 1, verso 1. Talvez o versículo mais fácil que você vai achar de toda a Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 1. Um versículo que provavelmente você sabe de cor e salteado. Então, vamos ler todos juntos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é uma das passagens mais conhecidas em todo o mundo, em um dos livros mais debatidos e comentados em todo o mundo. Só para você ter uma ideia do quanto Gênesis 1 e 2, e o livro de Gênesis de maneira geral, é altamente discutido no meio acadêmico, eu procurei o nome Livro de Gênesis no Google Scholar, não no Google mais geral, mas apenas no Google acadêmico. E eu achei, em português, 31.400 resultados de artigos e livros relacionados ao livro de Gênesis. Quando eu então coloquei o nome Livro de Gênesis em inglês, eu achei 2.210.000 resultados de livros e artigos apenas sobre o livro de Gênesis. Aí você diz, não vale. Você devia procurar não pelo livro todo, mas pelo capítulo 1 de Gênesis, porque aí, claro, que o campo, a amostra seria bem menor. Então eu fiz isso, procurei lá por Gênesis capítulo 1. E eu achei em português 82.000 resultados, mais do que o dobro do que apenas para o livro de Gênesis. E eu disse, não, deixa eu ver em inglês, porque talvez seja um pouco maior, mas nem tanto. E eu achei 3 milhões de resultados de livros e artigos apenas sobre o capítulo 1 de Gênesis. Por que isso? Porque os primeiros capítulos de Gênesis, meus irmãos, nos dão a base para se pensar quem é Deus. Nos dão a base para vermos como Ele se apresenta em sua revelação.
uma base para pensar o mundo em relação com Deus, para pensar sobre o casamento, masculinidade e feminilidade bíblicas, sobre ecologia, sobre antropologia, que é o estudo do homem, quem é o homem, afinal de contas, o que é o ser humano, afinal de contas, qual a sua relação com o mundo criado, qual o nosso chamado, afinal de contas. Todas essas coisas nós encontramos apenas no capítulo 1 e 2 de Gênesis. O que precisamos para ter uma visão de mundo cristã começa com o relato da criação. Se você ignorar essa parte, você vai ter muitas brechas em sua visão de Deus, de quem Deus é, muitas brechas em sua visão de quem nós somos enquanto seres humanos e por que nós precisamos de Cristo. Além disso, o livro de Gênesis é o livro das origens. Ele é fundamental para entender todo o restante das Escrituras. Gênesis é a base dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, ou então chamamos de Torá, que significa instrução. Algumas pessoas traduzem Torá como lei, mas ela é melhor traduzido como instrução. Esses 5 livros são a base de como o povo de Deus deve viver na Terra Prometida. Então é a base para os livros históricos, ela é a base para a experiência do povo transformado em poesia nos livros poéticos, é a base para a correção dos profetas, nos livros proféticos, é a base de todo o Antigo Testamento e é a base para entendermos o Novo Testamento. Deus lembra o povo de Israel da aliança que tinha feito com Abraão em Gênesis. Deus os lembra da aliança que tinha feito com o próprio povo no Sinai em Êxodo. Deus os lembra das bênçãos e maldições em Levítico e Deuteronômio. E Deus lembra o povo de Israel do porquê eles estavam passando por 40 anos no deserto, em Números. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são a base para toda a Escritura. Gênesis 1 descreve como foram criados o mundo e o primeiro casal humano. O jardim do Éden não é um jardim comum, mas é a representação de um templo. Se a gente conseguir chegar lá no tempo que eu estiver aqui, vocês vão ver como isso aqui é importante para que a gente entenda o tabernáculo e o templo no Antigo Testamento e como isso é melhor entendido no Novo Testamento. Mas o Jardim do Éden é a representação de um templo no qual apresenta o homem vivendo em perfeita harmonia com Deus, com os outros, com a criação. O que só veremos de novo de forma plena no Novo Testamento, em Apocalipse, com a cidade celestial. É importante, em nossa leitura da Bíblia, entendermos que ela é, antes de tudo, um livro sobre Deus. Não um livro sobre nós, mas um livro sobre Deus. E nesses primeiros capítulos, nós podemos aprender muito sobre quem Deus é. Isto por uma razão bem simples, porque Deus falou. Ele falou. Por Ele ter falado, podemos aprender sobre Ele, dele. Nós não conseguimos conhecer a Deus, ou o Deus da Bíblia, por nós mesmos. Porque o temporal não consegue conceber o eterno. O finito não consegue conhecer exaustivamente o infinito, a menos que aquele que é eterno e infinito nos fale sobre si. De modo que nós podemos conhecer verdadeiramente sobre Ele, porque Ele fala de si para nós. É o que chamamos de revelação. Ainda que, isso aqui é importante, ainda que nós não consigamos conhecer a Deus exaustivamente, podemos conhecê-lo verdadeiramente, porque Ele se revelou a nós em sua santa palavra. Então, o que podemos aprender desse pequeno verso de Gênesis, capítulo 1, verso 1? No princípio, Deus. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês de lição sobre o que podemos aprender de Gênesis 1:1 é que Deus é sempre existente. Deus não depende de ninguém. No princípio, Deus. Antes da criação, já existia Deus. É importante notar que o propósito primário de Gênesis 1 e da Bíblia de modo geral é teológico. Questões científicas são secundárias, embora possam ser tratadas, mas elas são secundárias no entendimento
do capítulo 1 e 2 de Gênesis. Entendemos que é uma narrativa histórica, entendemos que é histórica, mas você colocar como ponto principal um debate científico dentro de um texto que não teve o propósito primário de ser científico, acaba sendo um erro de interpretação, um problema hermenêutico. Então, primeiro, quando a gente lê Gênesis 1:1, no princípio Deus, deve-se notar que Deus é sempre existente. Significa que não faz sentido perguntar quem criou Deus. Essa pergunta é apenas feita para qualquer coisa ou ser que teve um início. Visto que o Deus bíblico não tem começo nem fim, perguntar quem criou Deus é perguntar quem criou o incriado. Quem criou o que não pode ser criado? Quem fez o que não pode ser feito? Essa pergunta, portanto, não faz sentido quando feita para Deus. Ele é o sempre existente. Segundo, deve-se notar que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, como a gente viu no verso 1. Ela abre o livro e a Bíblia se abre justamente assim, mostrando que Deus já está lá. Ela não procura provar a existência de Deus, ela pressupõe Deus. Argumentos para a existência de Deus têm seu valor, mas apenas porque Deus já é pressuposto. O lema do cristão não é entendo para crer, mas creio para entender. É justamente porque você crê e pressupõe em Deus que as coisas ficam mais claras sobre quem Deus é, sobre quem você é e sobre o que é o mundo. É porque eu creio que agora eu entendo mais claramente. Note que isso não é fideísmo, não é uma fé cega. O fideísmo nega e despreza a razão. Isso é fé cega. O que eu estou defendendo aqui é a fé como a base e a sustentação da razão. Ela começa com Deus da Bíblia. Nós, cristãos, começamos com Deus e sua revelação. Esse é nosso ponto de partida. Segundo, nós aprendemos em Gênesis 1, verso 1, que o Deus da Bíblia é o fundamento da realidade, o fundamento do que existe. Por toda a história humana, as pessoas vêm se perguntando de maneiras diferentes, por que existe algo em vez de nada? Por que existe o mundo? Por que eu existo? Por que existe alguma coisa? Poderia não existir nada, e a gente nem ter noção, nem consciência disso, porque a gente também não existiria. Mas a gente, à medida que começa a ter consciência das coisas à nossa volta, de nós mesmos, nos perguntamos, por que existe algo em vez de nada? É verdade que poderia não existir nenhuma beleza, nenhuma ordem, nenhum ser humano, nenhum ser vivo, nenhum planeta. No entanto, há tudo isto. Por quê? E eu queria apresentar para vocês algumas respostas que são dadas e mostrar para vocês que o cristianismo é o que melhor responde a esta pergunta, por que existe algo em vez de nada. A primeira resposta que dão a essa pergunta é que tudo veio do nada absoluto. Tudo veio do nada absoluto. Então pense num círculo com nada dentro dele. Imagine um quadro negro ou um quadro branco. Então você desenha um círculo lá, nada dentro dele. E então você apaga agora esse círculo. Agora você apaga esse quadro, tentando imaginar aí. E aí a ideia é que você tente ver um nada absoluto. Se você consegue ver alguma coisa, até mesmo uma cor, tente apagar isso também. A ideia é um nada absoluto. Difícil encontrar alguém que defenda esta ideia ainda nos nossos tempos, mas essa seria uma possibilidade, um nada absoluto. Segunda resposta que algumas pessoas dão, e essa é mais comum em nossos tempos, é que tudo começou com algo impessoal. Tudo começou com uma força, uma energia. Então o que nos move, na verdade, é essa energia que existe, essa força que existe, essa força impessoal. Primeiro, para responder a essa ideia de que as coisas começaram com uma força ou uma energia, não há explicação para o fato de que o universo não somente existe, como também tem uma forma e ordem específicas. É possível agrupar coisas em unidades maiores, leis específicas em leis mais gerais, de modo que fica claro que o universo não é uma arbitrariedade, mas algo que tem forma. Segundo, isso aqui é importante, porque quando eu falo de algo que tem forma, indica alguém que dá propósito a isso.
Segundo, se começamos com o universo impessoal, como vindo de energia ou de força, de uma força impessoal, não há explicação para a pessoalidade. Você entende que você é um ser pessoal. Então a pergunta, como pode existir algo pessoal vindo do impessoal? Não há resposta. Isto vai trazer, meus irmãos, grandes implicações para o entendimento de quem eu sou. Então, se você pensa, por exemplo, que o mundo veio de uma energia, o mundo veio de uma força impessoal, da qual não tem propósito, da qual não pode pensar, da qual não pode organizar as coisas, então, como você pode explicar a pessoalidade que existe em você? A terceira, então, resposta para essa pergunta, por que existe algo em vez de nada, é que a resposta de que tudo começou com algo pessoal. E nós cristãos entendemos que tudo começou com o Deus Trino, o Deus infinito e pessoal, o Deus Trino das Escrituras. Isto significa que antes de, no princípio, o pessoal já existia. Amor e comunicação já existiam antes da criação dos céus e da terra, porque o Deus Trino existia em comunicação e amor na sua relação das três pessoas. A evidência de sua pessoalidade é que ele cria livremente e com propósito. Coisas não dão propósito, apenas pessoas dão propósito a coisas. Coisas têm funções quando certo propósito é dado por uma pessoa. Assim, a cadeira é feita para sentar, mas isso porque alguém a criou para isso. O ser humano tem propósito porque foi criado por Deus, que é pessoal, e dá propósito às coisas porque também é pessoal. Note que somente o Deus infinito e pessoal pode responder satisfatoriamente a essa pergunta, por que existe algo em vez de nada. Ele responde o porquê da pessoalidade, ou seja, porque nós somos seres pessoais, em um mundo aparentemente impessoal. A pessoalidade responde o porquê existe ordem e propósito. Mas não se engane, os deuses da mitologia, seja grega, nórdica, africana e por aí vai, os deuses da mitologia não podem responder satisfatoriamente a essa pergunta, porque apesar de serem pessoais, eles não são infinitos. Eles são apenas uma versão maior dos seres humanos, mas também foram criados e apresentam os mesmos problemas morais, por exemplo. Eles não podem ser um padrão infinito de certo, de verdade, de justiça, de amor. Então você olha para os deuses orientais, aí você diz, não, de fato, os deuses da mitologia, esses deuses que parecem ser pessoais, realmente não dá. Mas e se a gente olhar para os deuses do Oriente, os deuses orientais, como no hinduísmo, taoísmo e outras religiões como essa? De fato, há em algumas das principais religiões orientais algo que é dito ser o criador de tudo que existe, o absoluto. Contudo, apesar de serem vistos como infinitos, eles não são pessoais. São uma força criativa ou uma força condutora. Por não ser pessoal, eles não explicam nossa pessoalidade. Pelo contrário, para algumas dessas religiões, a salvação é perder sua individualidade e desejos e unir-se ao uno por meio do nirvana. Por outro lado, somente com o Deus infinito e pessoal, nós temos uma referência absoluta de verdade, moral e justiça. Temos certeza de que não somos guiados por um destino cego, mas por um Deus que ama e se relaciona conosco. O Deus Trino, infinito e pessoal, é o fundamento último da ética, da estética, da lógica, da verdade e da ciência. Eu precisaria de pelo menos uma hora para mostrar como Deus é o fundamento de cada uma delas, mas fica como resumo aqui. Deus é o criador de tudo. É a terceira coisa que nós aprendemos em Gênesis 1, verso 1. Deus é o criador de tudo. A expressão céus e terra é que a gente chama uma figura de linguagem para indicar a totalidade, para indicar a criação do universo. Tudo que existe, como se fosse céus e terra, dois extremos, e tudo que existe nesse meio foi criado por Deus. Não há outros poderes criativos no universo, como afirmavam outros povos do período de Moisés.
No Antigo Oriente Próximo, por exemplo, os elementos naturais eram vistos como deuses. Lua era um deus, sol era um deus, estrelas, mar era um deus do caos. Aqui, na narrativa de Gênesis, eles são vistos como elementos da natureza criados pelo único Deus. Algumas pessoas, infelizmente, defendem a ideia de que o Deus da Bíblia é fruto de uma evolução religiosa. Então, a ideia de que teria tudo começado com o politeísmo, ou com o animismo, que é a ideia de ter uma animação de coisas inanimadas, como árvores, a natureza, por exemplo, e há espíritos ligados a esses elementos da natureza. E então se desenvolve para um politeísmo, depois para o enoteísmo, que é aquela ideia de que há um culto a um único Deus, sem negar a existência de outros deuses. E por fim, chega-se ao monoteísmo. Algumas pessoas defendem que essa seria a ideia de o que aconteceu com o povo de Israel, por exemplo. Contudo, Gênesis 1 mostra justamente o contrário. Desde o início, Israel deixa claro que Deus é o único Senhor. Que nada de que os povos vizinhos chamavam de Deus ou deuses pode ser comparado com o Deus de Israel, porque não passam de elementos da natureza. Isso não é evolução religiosa, isso é reforma religiosa. É como se Deus, através de Moisés, estivesse escrevendo dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, dizendo: essa aqui é a versão verdadeira do que realmente aconteceu. É uma volta ao que o próprio Deus tinha ensinado no Éden. Então, uma vez que a gente entende que Deus é sempre existente, uma vez que a gente entende que Deus é o Criador do universo e de que Deus é o fundamento da realidade, nós aprendemos algumas lições com isso, ou algumas aplicações ligadas a isso. Primeiro, há apenas um Deus soberano e que criou todas as coisas. Nenhuma coisa participa, nenhuma coisa criada participa com Deus da criação. Nem sol, nem lua, nem a mãe natureza, como alguns chamam, nem a água. Esses elementos não criam vida, apenas são meios usados por Deus para a manutenção da vida. Segundo, nós temos aqui, nos nossos dias, o que a gente pode chamar de o problema da dicotomia fato-valor. O que é isso? É aquela ideia de que eu divido a minha vida em dois compartimentos. Uma parte é o que tem valor e a outra parte, que é, portanto, particular, e a outra parte é o que é de fato, ou que é fato e, portanto, é público. Como consequência, a ideia de vir à igreja, ou teologia, ou Bíblia, é ligado àquilo que é apenas espiritual, e as outras coisas, principalmente ligadas à ciência, são aquilo que são fato de verdade e, portanto, são públicas e devem ser levadas a público. Como consequência dessa separação, Deus é tratado apenas como um capricho pessoal, como um gosto ou opinião que eu tenho. Assim como eu não discuto minha predileção por time ou comida por serem coisas pessoais, então eu também não falo sobre o que eu creio sobre Deus para outras pessoas, porque é uma mera questão de opinião. Isso acontece quando você divide a questão, quando você divide Deus nessa separação de fato e valor, nessa dicotomia. No entanto, Gênesis 1 nos ensina que Deus é o Deus de tudo que somos e de tudo que existe. Não podemos dicotomizar nossa vida, dizendo que a parte espiritual tem a ver com Deus e as outras áreas de nossa vida por nossa conta. Não há separação entre secular e sagrado para Deus, como se em certo momento você devesse agir como crente, e em outros momentos como incrédulo. Esse mundo é o mundo de Deus. A criação é de Deus, a vida é de Deus, nós somos de Deus. A verdade é fundamentada em Deus. Só falamos de modo lógico porque o Deus Trino é o fundamento da lógica. Só fazemos ciência porque o Deus Trino é o fundamento da ciência. Sem o Deus Trino, não haveria sequer significado real para as palavras que proferimos. É por isso que as pessoas falam tanto em verdades hoje em dia. É por isso que as pessoas falam tanto em verdade subjetiva, moral subjetiva, falam em tudo como sendo um construto social. Por quê? Porque Deus foi rejeitado, Deus foi levado de lado, colocado de lado. Eles ouviram o sussurrar do filósofo alemão do século XIX, Nietzsche, quando dizia: Deus está morto.
E quando Nietzsche dizia que Deus estava morto, o que ele queria dizer é: vocês tiraram Deus da ciência, agora tire Deus das outras áreas da sua vida. Então as pessoas ouviram esse grito nietzschiano e então rejeitaram Deus. Rejeitaram Deus não apenas da ciência, da filosofia, mas também rejeitaram Deus das outras áreas de sua vida. Deus foi colocado de lado. Mas assim como Gênesis 1 foi um espanto em sua época, Gênesis 1 continua sendo um espanto em nossos dias, diante de tantas religiões e ideologias. Ouvimos daqueles que falam de um Deus que depende do universo, ou que tomam o universo como seu Deus ao dizer: o universo conspira ao nosso favor. Ouvimos que de forma só um pouco diferente diz que o que nos conduz não é um Deus pessoal, mas uma força. Ouvimos isso. Gênesis 1 torna-se importante diante de pessoas ou grupos que transformam algo da natureza em Deus. Antes era o sol, a luz, o mal ou o mar. Hoje, as ideologias tornam a economia nas lentes com qual o mundo deve ser visto. Tornam o gênero nas lentes com que o mundo deve ser visto. Tornam a cor da pele nas lentes com que o mundo deve ser visto. Tornam o prazer nas lentes com que o mundo deve ser visto. Tomam o próprio ser humano como a medida de todas as coisas, fazendo-se, portanto, Deus. Mas Gênesis 1 nos mostra que apenas o Deus da Bíblia é Deus. Apenas Ele é Senhor, apenas Ele é soberano, apenas Ele é Criador do universo. Apenas Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele é independente de sua criação. Antes do mundo existir, Ele é. Antes que houvesse dia, Ele é. Quão grande, meus irmãos, é o Deus que você adora. E agora eu faço em forma de pergunta: quão grande é o Deus que você adora nos domingos em culto público? Ele é um Deus que fica restrito aos domingos? Ou é o mesmo Deus que você adora quando termina o culto, vai para casa ou segue para o trabalho? Os deuses desse mundo se tornaram tão grandes para você que você os tem adorado no lugar do Deus vivo? O Deus de Gênesis se tornou tão insuficiente para você que os deuses desse mundo competem por suas afeições? Veja o que ele diz em Jeremias 2, versos 11 a 13. Acaso trocou alguma nação seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. O chamado de Gênesis 1, verso 1 para nós é: se proste diante daquele que é Deus. Arrependa-se de querer colocar qualquer outra coisa ou pessoa no lugar de Deus e adorá-lo como se fossem deuses, ou como se fosse um Deus para você, erguendo altares para eles. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E todos dizem amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por nos lembrar que o Senhor é Deus e reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado por nos lembrar que o Senhor é o Deus sempre existente. O Senhor não foi criado e nem pode ser. O Senhor nem causou a sua própria existência, por isso que o Senhor é sempre existente. Nós não conseguimos conceber isso com a nossa mente finita e temporal. Mas nós cremos, e quando cremos, melhor entendemos que o Senhor é Deus. E diante disso nos prostramos. Nos prostramos em reverência ao Deus que é, ao Deus que era e ao Deus que há de vir. Em nome de Jesus. Amém.